Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa fraterna da nossa comunidade. Aqui nós temos as conversas ou palestras, né? De segunda a quinta e aos sábados também, sempre das 19h10 às 20 horas. Então, para iniciar esse momento que alimenta os nossos espíritos, eu convido a todos a respirarem calmamente, a no íntimo de cada um agradecer a oportunidade de estar aqui reunidos para saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus, agradecendo pela nossa vida, pela nossa proteção divina que temos recebido. Pedimos a espiritualidade amiga que nos ampare, nos ajude a trilhar o caminho com mais fé, com mais vontade de evoluir, de fazer o bem, de crescer. Pedimos pelos nossos entes queridos que não puderam estar aqui. Pedimos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Pedimos para todos os nossos irmãos que, como nós, estão enfrentando dificuldades, adversidades, que faz parte da vida. Pedimos para que o amor se faça presente, para que o Evangelho seja conhecido e praticado em todo o planeta, aquele em que Jesus é o governador. E assim, vamos iniciar a nossa conversa dessa noite, que assim seja. Então, essa noite agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa lição do livro Pão Nosso, Responder, capítulo 77. Eu começo trazendo o seguinte: há que se preocupar com as consequências do que se fala, como se fala, pois algumas perdas poderão ser irreparáveis. Será que temos a consciência e responsabilidade sobre o que falamos? Hoje em dia, vemos muitos simplesmente ignorar algo que se perdeu na sociedade, que é a palavra. Nem sempre, na correria do dia a dia, conseguimos manter o equilíbrio das nossas emoções, né? As emoções estão assim em turbulência. Somos desafiados no campo dos nossos trabalhos, entre amigos e até mesmo entre nossos familiares, essa luta das emoções, e muitas vezes não conseguimos controlar. A gente usa a palavra como as nossas línguas, mas na realidade é a nossa palavra, né? Nessa lição Responder, Emmanuel vai demonstrar o quanto devemos exercitar a paciência para aprendermos a responder adequadamente, mantendo a calma e a serenidade, a responder pacificando, pois não sabemos os problemas que os outros estão enfrentando, que devemos buscar exercitar o nosso autocontrole e a nossa empatia, e que agindo assim, somente teremos a ganhar. Então, a lição ela tem 5 parágrafos pequenos, mas muito ricos, né? Vou trazê-los. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então, Paulo nos trouxe através de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores, que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir é responder, com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar,
mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Termina. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não esqueças o melhor modo de atender a cada um. Muito interessante, né? Quando se fala responder, dá a impressão que responder é só a questionamentos, a alternativa que eu vá responder, a perguntas, e não é bem isso, né? Responder, nem responder como se faz no dia a dia, né? Que a gente acaba respondendo, a pessoa, da maioria das vezes, nem acabou a pergunta e a gente já está respondendo. Nós nem escutamos, já estamos falando, né? Mas responder nessa lição nos traz que é um trato com as pessoas, é interação com as pessoas na nossa convivência. É um aprendizado na fala de como tratar e responder conforme as circunstâncias e as consciências. No versículo, né, que foi o início da lição, se disse assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Palavra agradável. O que é a palavra agradável? É palavra de adulações? Não. É palavra para querer agradar o tempo todo as pessoas? Também não, né? E muitas vezes incoerente até com os nossos princípios? Também não, né? Aí em Gálatas, ele traz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Qual o sentido disso, né? Para sermos fiéis aos nossos princípios, não impondo-os aos outros também, né? E mesmo assim, muitas vezes sendo repelido por uma pessoa vaidosa, criando antipatia pelas nossas falas, a gente não deve esmorecer ante os nossos princípios. Mas quantas vezes em grupos de amigos ou até familiares, né, onde muitas vezes o assunto é maledicências, são críticas, né, são feitas, e aí como é que a gente vai agir? Eu vou de contra os meus princípios? Como agir, mas não falando de forma áspera, não sendo chato, não estar sendo puritanos, né? Mas e ao mesmo tempo sendo fiéis aos nossos princípios. Como fazer isso? Porque a maioria dos problemas da fala, né, é em ser de forma abrupta, de forma brusca, ríspida, franca. É o modo que fala. Então, a maioria das dificuldades em responder é em como falar, em como responder. Então, como fazer então? Começando por criar um laço de afeto, de compreensão, de fraternidade. Mesmo que o outro esteja dissonante com o Evangelho, com aquilo, até com os meus princípios, como é que eu estabeleço? Muitas vezes a gente diz assim, né?
O outro, você nem falou, ele já está armado para retrucar, para ir contra, para divergir. Há características ainda de irmãos assim? Ou muitas vezes nossas mesmos? Sim, há. Né? E a lição vem nos trazendo que primeiro eu preciso estabelecer esse vínculo de simpatia, de afeto. E o primeiro passo que eu dou é ouvir, sem interromper o outro. Não é fácil. Nesse mundo, nessa correria de ansiedade, de aceleramento, a gente quer sempre atropelar, principalmente quando o outro fala com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? E eu vou dizer que é um exercício para mim, né? O meu marido, ele é muito tranquilo, eu sou acelerada. Então, muitas vezes eu já respondo, e ele vira para mim e fala assim, mas não precisa responder assim. Não sei se vocês já viveram isso, né? Isso é muito da mulher. Porque a gente está fazendo mil coisas, pensando mil coisas ao mesmo tempo. E aí o marido que sempre fala, precisa falar desse jeito? Eu falei, mas eu falei normal, né? Eu respondi normal. Mas não é bem assim, né? A gente tem que aprender, é por isso que a gente está aqui nessa escola. Mas ir primeiro com os sentimentos, depois com as considerações. A base é o amor e os tijolinhos da verdade vêm depois. Então, primeiro eu estabeleço o vínculo, né, da parte afetiva, depois eu venho com a razão, com a fala, com as pontuações, com as considerações. Usar da fala para levar amor, compaixão, que o outro sinta acolhido, sinta ouvido, que a fala seja edificante, útil, não usar o verbo para semear a discórdia, a calúnia, a maledicência. Temperar com sal é respeitar e ajustar as possibilidades de quem nos ouve. Isso é muito interessante. Mãe, a gente que é mãe, a gente faz muito isso, né? Principalmente quando quer dar um sermão, falar, a gente não percebe qual a condição do filho, ou de um colega de trabalho, ou de um familiar, qual a condição dele ouvir. E a gente tempera e salga demais a fala. Né? E isso é muito sério. Jesus ensinou que não se deve dar pérolas aos porcos. O que é isso? A gente não pode traduzir isso literalmente, pérola para o porco comer, não é isso. Ele fala da nutrição espiritual que o outro comporta. Há uns mais acessíveis, outros mais incipientes às verdades. Por isso, né, foram trazidos por Jesus tantas parábolas, porque ele foi respeitando o tempo. Uns ainda o entendimento, outros ainda a incipiência. E mesmo nós, né, quantas vezes estudamos o Evangelho, ali as parábolas, temos o entendimento. Daqui a um tempo, com as experiências, com as vivências que vamos tendo, com os estudos, a gente lê aquela mesma parábola, vai estudar, abarca mais verdades. E é assim que a gente tem que fazer com a fala também. Paulo disse, com leite vos criei, porque não estáveis preparados para alimentos sólidos. É uma gradação espiritual, as verdades, como em analogia, quando o bebê, a gente dá para o bebê o leite, né? A mamadeira, o leite materno, depois uma comidinha pastosa, até uma comida sólida. E com as verdades, com os conhecimentos, também deve ser assim. A gente começa com leite, né? Como Paulo diz. É assim que a gente vai graduando. Compaixão e amor é realmente compreender onde cada coração está. Que dificuldade, né? A gente quer que o outro entenda, compreenda como a gente, que ele esteja no mesmo estágio que a gente. E quantos irmãos nós vamos encontrar além e quantos a quem? Como é que a gente estabelece, então, esse vínculo? Pelo afeto, por compreender o que cada um carrega no coração. Kardec nos traz sobre falar educando, ter tato, com toque adequado, com sensibilidade e também observação, profunda observação. Por isso Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Observar, né? Ouvir, depois falar. Chico nos ensina com seu exemplo. Quantos procuravam Chico, né? Principalmente nas dores, numa mensagem. E aí o Chico dava a mensagem. E às vezes a pessoa saía de lá e falava assim, bem,
eu ainda não entendi. Olha como Chico ensinava com seu exemplo. Chico dava para aquele ser que foi buscar um pacotinho, como se fosse um pacotinho de presente. E ele leva esse pacotinho. Mas lá na frente, esse que levou a palavra, levou a mensagem, ele levava na psicografia, né? Com o tempo, ele lia, bem, eu entendi só isso aqui. Com o tempo, ele entendia mais. É como um pacotinho de presente, que lá na frente, quando esse que foi buscar a palavra, através de Chico, abria o pacotinho e recebia o presente. E é assim que a gente tem que fazer, como o exemplo de Chico, né? Há coisas que a gente dá numa dosagem, depois em outra dosagem. Responder dessa maneira, né? A palavra é emissão do pensamento que se verbaliza, portadora de conteúdo mental, que busca alcançar um fim. Mesmo quando procuramos esconder os sentimentos mais íntimos, a palavra mostra a carga vibratória. Não adianta, né? Dissimular. A palavra leva essa energia. O seu uso correto faz que se torne instrumento de grande poder, favorecendo a quem usa. Quando carregada de sinceridade e fé, age como onda vibratória, que enfraquece as forças negativas que envolvem o ser. Se portadora de pessimismo, de dúvida e acusações, atrai por sintonia mental enfermidades, sombras, malquerenças, que terminam por vencer aquele que a exterioriza. A educação da vontade contribui de maneira especial para o exercício feliz da palavra. Falar sem pensar é ato comum, é automático. A gente faz muito isso. Pensar antes de falar resulta da conquista dos valores morais e espirituais que dignificam o homem. A palavra é semente que se deposita no solo das vidas. Conforme a sua qualidade, ressurge em colheita de frutos que serão portadores de paz ou de desgraça. A sementeira, portanto, deve ser realizada de forma consciente, com os olhos postos no futuro. Aquilo que eu planto, eu colho. Quando a gente consegue silenciar uma palavra infeliz, né? A gente subjuga essa palavra, ok, a gente até controla. Mas quando a gente não consegue frear a palavra infeliz, ela se torna um carrasco implacável na vida da gente. Falar é uma ciência, é uma arte também. Ciência, porque deve ser mensageira de sabedoria, repassada de amor, portadora de fé. Estabeleceu-se como correto na arte da palavra, que nem sempre é o que se diz, mas como se diz. E é o que provoca a reação de quem nos escuta. Assim, devemos colocar a dose de emoção correta no que falamos, de modo a sermos objetivos, claros e principalmente saudáveis. Falar emitindo ondas positivas, afirmações sinceras, como correspondente carga de amizade. Diante de uma situação negativa, não usar palavras rudes, pejorativas, ironia, né, sarcasmo, azedume, raiva. Cabe à nossa vontade, ao ser educada, para refrear. Além de não resolver nada dessa maneira, torna-se pior, torna-se situações de desequilíbrio, de perturbação. A palavra apaixonada no mal, né, é responsável principalmente por guerras lamentáveis, que é o que temos visto. Assim como aquela que se faz mensageira de compreensão e lucidez, tem podido conseguir mediar a paz. A palavra é uma flecha, que quando disparada não pode mais ser detida e alcança o alvo. De uma forma geral, somos muito descuidados com o uso das palavras, principalmente ao responder, na impulsividade, né, na brusquidão. Entretanto, a maioria das coisas que nós obtemos, um desafeto, uma amizade, né, uma demissão, uma promoção, um emprego, são resultados das nossas palavras.
Uma palavra otimista, positiva, confiante, generosa, compreensiva, amorosa, pode mudar completamente a tendência de um ambiente tenso, depressivo. Podemos reverter radicalmente uma situação através das palavras que emitimos. Vivemos em um mundo barulhento, onde as pessoas, de uma forma geral, deixam jorrar as palavras ao sabor das suas emoções, sem, no entanto, ter o menor controle sobre elas. Vão soltando as palavras sem se darem ao trabalho de avaliar que efeito elas estão causando nos outros, no ambiente. Vamos pegar um lar em que a gente grita, fala, xinga. Como é que ficam as pessoas daquele lar, daquela casa? A gente já vai chegando da rua, do trabalho e pensa, nossa, o lar que deveria ser um lugar, um oásis de paz, como é que as palavras são pronunciadas ali? Contudo, não conseguem compreender por que encontram tantas resistências, tantas provocações, tantos dissabores. Embora o ditado popular diz que quem semeia vento, colhe tempestade, servisse para mostrar a ligação que há entre causa e efeito, muitos, através das suas próprias bocas, continuam semeando discórdia, mas teimam em não perceber a origem daquilo que colhem. Muitas vezes a gente lamenta e reclama. Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? A gente está colhendo, mas a gente ainda resiste a saber o que eu plantei, o que eu estou plantando, não é verdade? Lá no terceiro parágrafo, no primeiro parágrafo, né, ele traz o seguinte: como desenvolver qualidades superiores de responder proveitosamente às inteligências heterogêneas? Quer dizer, cada um tem uma inteligência. Todas as inteligências nos foram dadas pelo Criador, mas cada um tem desenvolvido em seu processo individual. Então, a mesma inteligência de um é de outro, né? As emoções, de que cada um está no seu processo evolutivo. Então, ele diz o seguinte: estudando as leis divinas. Se eu estudo as leis divinas, seja a lei do tempo, causa e efeito, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei do progresso, quer dizer, são tantas aí. Se eu estudo essas leis, eu consigo entender e consigo responder respeitando a cada um, aprendendo a conviver sem censura e julgamentos. Ô, coisa difícil, né, gente? Tal de censurar o outro, julgar o outro. E pior ainda, se julgar o tempo todo, se censurar o tempo todo a si mesmo. Outra forma, buscar mais humanização. Por que nós temos estado tão endurecidos nos nossos sentimentos, na empatia, na compaixão, na caridade? Vamos buscar mais a humanização e auxiliar o outro. Às vezes, nesse discurso, porque tudo é equilíbrio, né? Eu ajudo o outro quando eu ajudo primeiro a mim mesmo. Mas eu também não posso ajudar só a mim mesmo. Eu também preciso ajudar o outro. Quando o mandamento diz, né, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus colocou em um mandamento os dois. Ele não colocou primeiro e depois. É mão de via dupla, né? É uma via de mão dupla, aliás, né? Enquanto eu me amo, eu também amo o meu próximo pelo que eu faço. É uma tarefa que exige muito da gente, realmente, né? Alcançar luz pede graduação. Temperar a fala com sal também pede. Quando a gente escuta falar temperar a fala com sal, a gente pensa assim, nossa, ficar salgado seria literalmente não, é ser ponderado, né? Conforme as condições do outro, vamos adequando a mensagem com os elementos com que cada um mais está acostumado. E ele traz a lição, né? Eu vou falar ao homem do campo as coisas que tem na cidade, não é a realidade dele, não é mesmo? O ambiente, a linguagem, as situações de vida. Então, quando eu vou responder algo a alguém, né, eu tenho que ponderar, eu tenho que levar isso em conta. Para que eu querer aparentar mais ou falar tanto que eu sei
E o outro que ainda está incipiente, que atitude é essa de soberba, de vaidade, não é mesmo? Criar um clima agradável, uma psicosfera de entendimento, servir no bem, buscar o outro e ajudar a se reajustar. Quantas vezes alguém vem perguntar para a gente, né? Buscando uma resposta, buscando uma ajuda para se reajustar num erro, num desvio. Em vez de censurar e julgar, dar essa resposta para que esse possa fazer o reajuste, né, no seu caminho. Compreender a fragilidade humana. Jesus disse a Pedro, Pedro, vais compreender que as criaturas humanas são mais frágeis do que perversas. E a gente muitas vezes acha que os nossos, né, que o mundo está difícil, que o mundo, as pessoas são muito más. Não, gente, nós somos mais frágeis do que perversos. Como Pedro, Paulo também aprendeu a temperar a sua palavra com sal, na justa medida, a consolar coração, acender luz para o outro. Constitui dever ajudar os corações a se reaproximarem da simplicidade e da utilidade. Então, que as nossas respostas sejam simples e úteis. Sofremos pelo que perdemos, do essencial, mas pelo que buscamos de supérfluo. A gente sofre não pelo essencial, pelo simples. A gente sofre porque a gente vive buscando o supérfluo, seja na fala, nas respostas, na convivência. Nós devemos ser, o ensinamento traz, farmácia para o outro. Opa, então eu tenho que ser remédio para o outro? É isso. Palavra é remédio. Toda resposta em assuntos importantes é remédio, mas precisa da dosagem certa, né? Passou ou ficou aquém, pode prejudicar. Pouco remédio não faz efeito, muito remédio prejudica. Assim é verdade. O amor precisa da justa medida. No amor, a permissividade ou a omissão prejudica. Muito amor sem compromisso prejudica. Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Muitas vezes a melhor resposta é o olhar. Essas são as palavras do silêncio, do olhar. Saber responder é virtude de quem já encontra-se no quadro da sabedoria celestial. Por isso, Jesus, que é condutor de mais de 20 bilhões de espíritos, sabe o que cada um precisa. Jesus sabe responder a cada um nas suas devidas medidas. Mesmo que eu não compreenda as respostas, mas Ele nos responde. Pelas circunstâncias da vida, Jesus sabe o que a cada um oferecer em respostas aos nossos anseios, às nossas necessidades, temperando com sal. Em favor do nosso progresso, precisamos aperfeiçoar a cada um como responder. Concluindo, gente, guerras já foram causadas por conta de palavras, porém a humanidade teima em não perceber o poder de destruição e união que pode e existe nas palavras. Com palavras de amor e compreensão, um ser humano excepcional foi capaz de revolucionar o mundo. Jesus não utilizou outra coisa para transformar a humanidade senão palavras, que até hoje continuam vivas e atuais. Sabemos o quanto uma palavra de esperança, compreensão e de conforto podem fazer para ajudar alguém desesperado. Menosprezar o poder das palavras é desprezar um poder magnífico que manejamos e que pode afetar e alterar radicalmente as nossas vidas. A nossa responsabilidade com o uso das palavras é imensa, tanto que através delas construímos nossas vidas, como afetamos a vida dos demais. Jesus, em sua imensa sabedoria, disse que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da sua boca. A palavra põe em movimento a energia que está em nossa mente.
Precisamos ser donos das nossas palavras, mas para isso, precisamos primeiro ser os donos das nossas emoções. Se não controlamos nem a nossa mente, como é que nós queremos controlar o uso das palavras? Isso significa que precisamos ter sempre serenidade mental para usar as palavras com sabedoria. Plantemos palavras positivas, de bem, pois elas transformam as nossas vidas. Joana de Ângeles nos diz: as boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. As más, elas entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento. Rubem Alves, um escritor, diz: as palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. E eu sou assim, apaixonada na palavra, eu amo demais, demais mesmo. Eu considero o meu guia no caminho do bem, São Francisco. E a oração de São Francisco contém tudo isso, né? Em como responder, em como controlar as emoções. Diz assim: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Senhor, que eu busque mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, porque é dando que se recebe. É esquecendo de nós mesmos que nos encontramos. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que assim seja. Vou convidar todos agora a olhar essa imagem. Fechar os olhos, gravá-la em sua tela mental. Enquanto os médios aplicam os passes, nós vamos conduzindo a um relaxamento. Vamos nos assentar com a coluna ereta na cadeira, soltar os braços, as pernas, as mãos. Desfranzir a testa, relaxar os maxilares, respirar devagar. Inspira o ar até a barriga e expira bem devagar. Inspira novamente, expira bem devagar. Mais uma vez, inspira. Agora expira. Nesse local, nós vamos caminhar e deixar que os sentimentos se sobreponham às palavras. O sentimento de paz, de alegria, de fé. E banho de luzes coloridas fortalece em nós o pensamento e o sentimento de levar o bem através de nossas palavras, fortalecidos na nossa vontade de buscar responder, temperando as nossas palavras com sal. Pedimos a espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas trazidas aqui essa noite, coloquem nela os remédios e o alimento necessário a cada espírito. Pedimos também pelos nomes colocados nos livros de vibrações, que recebam luz, paz, sejam encarnados, desencarnados, que recebam de nós muitas vibrações de amor. Então, agradecidos por essa noite, convidar todos a nos elevarmos em mente, em corações ao alto e fazer a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma semana de muita paz, muita luz para todos.